Saiu uma notícia excelente a respeito da Vale e também muito importante, afinal de contas, a empresa acabou de trazer um relatório com desempenho da sua produção e o mercado está considerando como muito sólido. A questão é, será que isto é o suficiente para destravar todo o potencial de valorização das ações da Vale? Afinal de contas, é importante ficar atento aos assuntos de alto impacto da companhia, como por exemplo o minério de ferro, que continua patinando no mercado global devido ao desempenho da China. E é claro que não é apenas a produção de minério de ferro que importa para os bons resultados da Vale, porque a situação atual da companhia vai muito além do desempenho operacional e financeiro da empresa. Mas é claro que isso tudo contribui muito para a lucratividade e, obviamente, se a empresa está sendo lucrativa, ela consegue pagar mais dividendos. Algo que esse relatório de desempenho de produção já sinaliza devido à alta tanto da produção quanto das vendas também. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e neste vídeo aqui eu vou trazer o desempenho da Vale, pelo menos naquilo que está relacionado ao relatório de produção e vendas da companhia, para assim avaliarmos quais seriam as expectativas para o segundo trimestre do ano de 2024, em que a empresa trará os seus resultados muito em breve. E assim, será que a situação atual reforça o investimento de longo prazo? Questão essa muito comentada nos vídeos aqui do canal quando o assunto é a Vale. Então vamos ver qual é a recomendação do mercado, fazendo análise fundamentalista, trazendo fatos relevantes e notícias relacionadas. Tudo isso além de alertas aos investidores. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E claro, primeiramente, vamos ver quando a empresa pode trazer a apresentação dos seus resultados. E não só ela. Aqui no site do Ativo Virtual, no menu Ferramentas, tem a funcionalidade Calendário de Resultados, além de outras várias funcionalidades. Mas aqui já está atualizado com todas as empresas que atualizaram sua agenda com os resultados do segundo trimestre do ano de 2024, onde a Vale vai trazer os seus resultados no dia 25/7, logo após o fechamento do mercado, ou seja, vai cair numa quinta-feira e a sexta-feira certamente vamos ver fortes oscilações na bolsa de valores. A questão é saber se vai ser para cima ou para baixo. E esse vídeo aqui pode te ajudar a enxergar esses movimentos. E é por essa razão que vamos falar os pontos principais do relatório de produção e vendas que a Vale trouxe no segundo trimestre. E para isso, um dos pontos que precisamos lembrar é que no dia 17 de junho deste ano, houve um incêndio na operação de Salobo 3, que fica em Marabá e acabou trazendo consequências na produção da companhia. Na época, eu trouxe aqui no Ativo Virtual, no Giro Rápido do Mercado, justamente para falar sobre esse assunto. E agora, no relatório de produção e vendas, vamos ver as consequências dele. Mas, notem que esse relatório saiu no dia 16 de julho, e logo na quinta-feira, dia 18 de julho, 2 dias depois, a Vale trouxe uma informação, à noite, informando que as operações da planta de processamento de Salobo 3, no Pará, foram reestabelecidas, e a mineradora reiterou que o seu guidance de produção de cobre do ano de 2024 está mantido entre 320 e 355 mil toneladas, o que já era um grande desafio para a Vale alcançar esse indicador, mas ainda assim a empresa está confiante que o seu guidance vai ser cumprido. Só para entender, o guidance são as metas e as projeções da própria companhia, ou seja, a respeito da sua própria operação. E aqui ela faz a menção do dia 16 de junho que houve esse incêndio. Mas já nos destaques do relatório de produção e vendas, a empresa traz: o desempenho da companhia no segundo trimestre foi marcado por um aumento significativo de 7,3% na comparação ano contra ano, ou seja, segundo trimestre do ano de 2023 contra o segundo trimestre do ano de 2024. E isso considerando as vendas de minério de ferro. E para quem não está familiarizado ainda com o ecossistema da Vale, o S11D é o Sistema Norte, que fica localizado no Pará, sendo esse um dos maiores projetos de mineração do mundo, devido à sua alta capacidade e qualidade de minério também. Já em cobre, a produção em Salobo aumentou 8% ano contra ano. E eu já faço minhas apostas aqui, a maior parte da comunidade do Ativo Virtual, quando viu a matéria que eu trouxe aqui no Giro Rápido do Mercado, no aviso aos acionistas, falando desse incêndio, com certeza começou a pensar que a Vale teria sua produção prejudicada. Mas o complexo de Salobo aumentou 8% na comparação anual. E é claro que teve impactos, como eu mencionei, a produção de cobre ainda não foi quanto poderia ter sido,
ocorrido justamente por conta desse incêndio que acabou danificando a correia transportadora de Salobo 3, afetando assim a produção. Mas os trabalhos de reparo acabaram de ser concluídos, e assim retomando também a produtividade de Salobo 3. Já no níquel, a produção proveniente de Voisey's Bay aumentou 41% na comparação anual, sendo que essa sigla VBME significa Voisey's Bay Mine Expansion, se referindo ao crescimento gradual da produção que está vindo justamente desse ponto aqui. Então, o aumento de 41% impressiona porque sequer está concluído, sendo que níquel é um dos commodities importantíssimos do mercado, devido às suas diversas aplicações industriais e tecnológicas, onde 70% da produção global de níquel é usada na fabricação de aço inoxidável, que é resistente à corrosão e tem alta durabilidade, mas também é utilizado para construção civil, automotiva e de bens de consumos duráveis. Mais recentemente, com o crescimento rápido da eletrificação dos carros, o mercado de baterias começou a demandar muito do níquel também, e a principal commodity da Vale, que é o minério de ferro, atingiu 80,6 milhões de toneladas, ou seja, 1,9 milhão de tonelada a mais na comparação anual, suportado pela performance robusta da S11D e de Vargem Grande também. O desempenho desse trimestre reforça a confiança da Vale em atingir um limite superior do guidance de produção para o ano de 2024, que apesar das dificuldades e de todos os problemas que a Vale está vivendo, eu ainda vou revisar nesse vídeo, conseguiu alcançar esses números tanto de vendas quanto de produção. E por falar em produção, as pelotas de minério de ferro totalizaram 8,9 milhões de toneladas, que foi ligeiramente menor na comparação ano contra ano. Ainda assim, as vendas de minério de ferro atingiram 79,8 milhões de toneladas e as de pelota 5,4 milhões, representando uma alta de 7,3% na comparação anual. Então, de fato, a empresa está conseguindo melhorar muito a sua eficiência e sua produtividade. Sem falar que com seus preços competitivos, como revisamos recentemente no Fique Preparado da companhia, estão deixando a Vale realmente numa posição interessantíssima no mercado em que ela atua. Lembrando que um dos objetivos da Vale é ser a maior mineradora do mundo, e a produção de cobre totalizou 78,6 mil toneladas, que está em linha na comparação anual, ou seja, ficando em estabilidade, uma vez que o melhor desempenho de Salobo 1 e 2 e Sossego foi compensado pela manutenção bianual em Sudbury. Ainda assim, a produção de níquel fechou em praticamente 28 mil toneladas, mas teve uma queda de 24% na comparação anual, refletindo principalmente a estratégia de manutenção programada nas plantas de processamento de níquel. Então, mesmo onde a empresa teve queda na sua produtividade, ainda assim, de acordo com ela, já estava planejado. Então, sendo bem breve, na análise do resumo de produção e vendas, temos de fato minério de ferro aumentando 3,8% na comparação trimestral, ou seja, vindo já do primeiro trimestre com enorme crescimento, e na comparação anual também crescendo 2,4%. Como podemos ver, é a principal commodity da companhia. Já Pelotas cresceu 5,1% na comparação trimestral, mas caiu 2,4% na comparação anual, o que mostra que a empresa, apesar de ter caído na sua produtividade, ainda está conseguindo trazer um resultado crescente, mostrando que ela está em fase de recuperação. O cobre e o níquel que caíram, 4% para o cobre na comparação trimestral e 29,4% para o níquel. Ano contra ano, como os destaques mostraram, ficou em estabilidade, um sinal negativo de 0,3%. E eu digo que é estabilidade quando a variação é inferior a 1%, seja com sinal positivo ou negativo. Para níquel, aí a queda foi robusta, 24,4%. Em compensação, quando observamos as vendas, aumentaram significativamente. Na verdade, números impressionantes na comparação trimestral e bons números na comparação anual. Para minério de ferro, crescimento de 25% na comparação trimestral e 7,3% na comparação anual. Cargo-chefe da companhia. E cobre, estabilidade, com sinal negativo de 0,9% na comparação trimestral, mas bom crescimento na comparação anual, 3,1%. Níquel teve aumento de vendas de 3,6% na comparação trimestral, mas queda forte na comparação anual, 14,9%. Agora, quando falamos especificamente de preço, como vimos, esse último trimestre foi marcado por fortes oscilações da cotação da commodity no mercado internacional. Tenho trazido atualizações a respeito do minério de ferro e do mercado da Vale em vários vídeos aqui do Ativo Virtual nos últimos 3 meses, o que deu, claro, facilidade para a nossa comunidade compreender antes mesmo de ver esse relatório que sim, os finos de minério de ferro tiveram queda de 2,5% na comparação trimestral, mas estabilidade numa comparação anual. Já Pelotas teve uma queda robusta, 8,6% na comparação trimestral e 2% na anual.
cobre que realmente foi um destaque nesse trimestre, crescimento de 19,7% na comparação trimestral e 31% na comparação ano contra ano. O níquel, aumento de 10,6%, forte alta também na comparação trimestral, mas em comparação com o ano passado, teve queda robusta de 19,2%. Então, no acumulado dos últimos 6 meses, em uma comparação ano contra ano, minério de ferro com finos caiu 3,3%, mas Pelotas aumentou 2%. Cobre cresceu 4,1%, mas níquel teve uma queda muito robusta, 27,5%. Considerando todos os desafios da companhia, eu diria que esse resultado ainda está muito bom e deveria estar acima da expectativa do mercado, inclusive. No entanto, quando a gente observa o guidance da companhia, ela dizer que está mantendo esses valores para o ano de 2024 continua sendo um desafio. Até mesmo porque, se compararmos o que ela pretende alcançar no ano de 2024 em relação ao que ela acumulou no primeiro semestre deste ano, ela está ligeiramente aquém da base do seu guidance. Como podemos ver, um pouco abaixo da metade, 310 milhões de toneladas para o minério de ferro. Também para Pelotas, no guidance para cobre, com 160,5 mil toneladas, e níquel, consideravelmente abaixo da base do seu guidance em 160 mil toneladas. Na visão do Bradesco BBI, como os preços realizados no minério de ferro foram 4% menores que o previsto, em $98,20 por tonelada, recuando 2% no trimestre, mais estável no ano, isso representa um risco negativo para a estimativa de lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Quem vem acompanhando a Ati Virtual já sabe, estamos falando aqui do EBITDA ou EBITDA, que são os lucros operacionais, e atualmente ficou em 4,1 bilhões de dólares. Do lado de metais básicos, a produção de níquel, que caiu 24%, ficou bem abaixo da sua estimativa, como acabamos de ver. Já cobre permaneceu em estabilidade, como acabamos de ver, mas foram compensados pela menor produção em Sudbury. E continuando o que o mercado está enxergando a respeito da companhia, temos aqui que a XP apontou que o desempenho operacional foi decente no ano de 2024 para o segundo trimestre, com melhores embarques de minério de ferro aumentando 8% ano contra ano, implicou em um ligeiro aumento em relação às estimativas para o EBITDA, o que ficou em 4,2 bilhões de dólares, mais 6% versus a sua previsão anterior. Para o Goldman Sachs, as vendas foram uma surpresa positiva. Pelo menos aqui, estamos vendo que o mercado está reconhecendo o grande empenho da Vale nesses resultados do relatório de desempenho de produção e vendas. Já o gigante JP Morgan também ressaltou que os volumes de vendas de minério de ferro foram bastante sólidos, 3,5% acima da sua própria projeção, mas compensado pelo alto teor de sílica no mix de vendas da Vale, onde os preços realizados ficaram abaixo daquilo que eles estavam prevendo. Nas palavras do próprio JP Morgan, a produção de minério de ferro também foi sólida, com o S11D apresentando desempenho recorde no segundo trimestre. Os volumes aumentaram 13,8% trimestralmente. Mas na visão do mercado, será que é hora de comprar ou não comprar as ações? Notem que eles não citaram vender. O Goldman Sachs ressaltou que, com base em conversas, os investidores nacionais parecem ter reduzido ou estão mantendo uma baixa posição, apontando como riscos ao menor ânimo sobre o minério de ferro e também uma visão cautelosa sobre o momento operacional atual, enquanto os investidores internacionais também mantiveram baixa exposição devido a uma clara preferência pelo cobre dentro dos metais, enquanto se aguarda um acordo final em torno do acidente da Samarco, falando aqui sobre o rompimento das barragens. Então, até aproveitando para poder chamar a atenção da nossa comunidade para os fatores principais que estão envolvendo o nome da companhia. Primeiro deles, a cotação do minério de ferro, como vemos, é o carro-chefe da companhia. Tem a definição do nome do novo CEO da empresa, ou seja, o diretor-presidente, em que o senhor Eduardo Bartolomeu já venceu seu mandato e ele está num período de extensão, justamente aguardando para que o novo CEO seja contratado para que seja feita uma passagem de conhecimento e ele faça um acompanhamento com uma consultoria 6 meses depois, no ano de 2025. Recentemente vimos uma notícia excelente a respeito da companhia, que inclusive eu trouxe no aviso aos acionistas aqui no canal sobre um acordo para o fim do processo que está envolvendo o nome da BHP, mas também da Vale, tanto na Holanda quanto no Reino Unido. Então, recomendo que quem tem interesse de investir na Vale veja esse vídeo aqui também. E por fim, e talvez um dos itens mais importantes, sem dúvida nenhuma, como trouxe aqui o Goldman Sachs, tem o acidente da Samarco, ou seja, o rompimento das barragens, e que tem um processo multibilionário envolvendo ainda a BHP, a Samarco e a Vale também. Lembrando que a Samarco é uma joint venture entre a BHP e a Vale. Então, se a Samarco não conseguir se comprometer em pagar o acordo que está acontecendo, é claro que vai sobrar para a BHP e para a Vale também.
dividindo os valores que sobrar entre a Vale e a BHP para serem quitados ao longo dos anos. O Goldman Sachs ainda complementa: acreditamos que esta baixa exposição dos investidores pressionou os múltiplos de avaliação, mas que as razões para não investir eventualmente se tornarão razões para comprar. Trouxe inclusive um vídeo com este assunto falando sobre o mercado errou 100% dos anos. Recomendo muito que quem quer saber mais a respeito dessas empresas e entender também o histórico aqui da Vale, assista a esse vídeo que foi publicado há pouco mais de um mês atrás. E o Goldman Sachs está reforçando essa visão justamente com essa declaração no seu relatório, complementando que a primeira razão, tanto a Vale quanto a BHP indicaram publicamente que estão construtivas em um acordo final em torno da Samarco no curto prazo, que é também um assunto importante para desbloquear potenciais recompras e pagamentos de dividendos. E eles ainda estão vendo um bom suporte aos custos do minério de ferro, combinado com as contínuas exportações de aço elevadas e o baixo uso de sucata na China. Dois temas que eu também trouxe aqui no Ativo Virtual, indicando que o mercado poderia sustentar o preço da commodity em torno de $100 a tonelada. Inclusive tem estudos no mercado e a própria Vale já se posicionou que ela conseguiria manter sua operação lucrativa por valores muito inferiores a esse aqui. E 3. Espera que o momento operacional da Vale mostre uma recuperação moderada, enquanto eles não veem maiores dificuldades no cenário base, o que foi diferente dos últimos 3 anos. E por isso, a recomendação do Goldman Sachs é de compra para os ativos da Vale, Vale 3 ou a ADR da companhia. Já o Bradesco BBI mantém a recomendação de compra para as ações da Vale, mas o BTG Pactual diz continuar com a recomendação neutra. Isso porque, na visão deles, a Vale deverá entregar lucros abaixo da média e esses números provavelmente não deverão reverter o clima cauteloso do mercado em relação aos players do minério de ferro, além das questões sobre como as pressões sobre a tese da companhia irão se comportar. Basicamente, os pontos de alertas que eu trouxe logo quando começamos a avaliar a visão do mercado. De todo modo, a companhia trouxe um comunicado ao mercado no dia 17 de julho, reiterando que o presidente do Conselho de Administração da Vale reforça a governança e a integridade do processo de sucessão do diretor-presidente da empresa, o CEO, assinado pelo vice-presidente executivo de Finanças e Relações com os Investidores, o senhor Gustavo Duarte Pimenta. Aqui, lembrando que recentemente saíram várias matérias no mercado falando sobre a interferência do governo em cima da definição do nome do diretor-presidente da companhia. E esta é outra razão que o mercado está cauteloso com as ações da Vale também. Atualmente, as ações da Vale, com Vale 3, estão cotadas a R$ 61,17. Caíram recentemente na última semana, desvalorizando 3,67% nos últimos 12 meses e o PL ficando cada vez mais interessante. Afinal, com essas quedas, os indicadores atrelados ao preço ficam melhores. Afinal, é uma relação do valor de mercado, neste caso aqui, dividido pelos lucros somados dos últimos 12 meses. Assim como o PVP é o valor de mercado dividido pelo valor patrimonial e o Dividend Yield é a soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Ou seja, tudo considerando os preços que basicamente se revertem no valor de mercado. E o PL da companhia é um dos melhores do mercado internacional, inclusive, 7,17. E o PVP mostra que a empresa está apenas 48% acima do seu valor patrimonial, com dividend yield de 11,32%. Numa comparação direta do setor de materiais básicos, o PL da Vale se encontra realmente descontado, porque a média das empresas desse setor fica com um múltiplo de 8,13 e a Vale com 7,17 realmente se mostra muito barata. E mesmo observando o histórico do PL da Vale nos últimos 10 anos, ou seja, desde 2014, 7,17 é mais barato do que aconteceu no ano de 2023 inteiro e abaixo da média da empresa, de 12,06. Sem falar que é uma das empresas que mais pagam dividendos do setor dela. Então, pelos números e pelo potencial da Vale, não tem dúvida nenhuma que a Vale pode destravar um grande valor de mercado. Só que os problemas já foram abordados nesse vídeo aqui. E aí cabe a você avaliar se a Vale faz sentido no seu portfólio de ações. Até porque a empresa está prestes a fazer novos anúncios de dividendos. E como vimos, ela precisa fechar alguns pontos para conseguir definir novos programas de recompra de ações e também pagamento de dividendos. Lembrando que a Vale fez um investimento recorde de recompra das suas próprias ações, o que gera valor para os acionistas de diversas formas, como por exemplo, as ações que não estão em circulação, ou seja, estão em tesouraria, não recebem dividendos, o que aumenta o recebimento dos acionistas atuais da empresa. Além disso, a empresa pode vender essas ações, gerando lucro não recorrente, ou pode simplesmente cancelar essas ações e, com isso, aumentar a participação proporcional dos acionistas que possuem as ações da empresa por um bom preço. E, aliás, essa faixa de preços aqui é uma faixa interessantíssima.
Como podemos ver, as ações da Vale com Vale 3 na periodicidade semanal, que vai de alguns meses até poucos anos, ou seja, o médio prazo, elas estão numa faixa que já estavam há vários anos atrás. Se observarmos esse gráfico um pouco mais especializado, que é o gráfico do TradingView, fica fácil de observar que essa região dos R$ 61,17 ou próxima a ela, fica bem perto da base de preços que veio acontecendo desde a semana do dia 7 de dezembro do ano de 2020. E é unânime no mercado que se a Vale conseguir destravar essas pendências que estão circulando no seu nome, e se o minério de ferro tiver melhores cotações, a Vale tem condição inclusive de desafiar os topos anteriores, que ficaria na faixa dos R$ 86. Mas vai lembrar, no semanal, a tendência das ações ainda é de baixa, até que aconteça algum evento que reverta essa tendência aqui. A linha de suporte de preços, como podemos ver no script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, através dessas linhas tracejadas que ajudam muito e facilita a visualização dessas linhas de resistência e suporte de preços, podemos ver que o suporte mais próximo que temos vai ficar nos R$ 59,36. O que significa dizer que as ações que estão caindo, elas vão vir tentar testar esse suporte aqui. Se ela não for bem sucedida, ela pode reverter, vendo que temos uma linha de resistência de preços nos R$ 63,12 e vir ameaçar o topo anterior. Mas antes, tem todas essas posições aqui de resistência de preços que eu já vim fazendo vários estudos para a nossa comunidade em vários vídeos aqui do Ativo Virtual. E se você tem perdido oportunidades na Bolsa de Valores e quer entender como isso funciona, é que eu estou lançando o primeiro grupo VIP do Ativo Virtual. Na verdade, tem o grupo VIP e o grupo Premium, onde a principal diferença entre um grupo e outro é que no grupo Premium as mensagens estão liberadas. Já no grupo VIP é mais para quem quer acompanhar as operações que o Ativo Virtual tem feito, tanto em ações quanto em opções de ações. O foco do grupo VIP é servir de ferramenta de apoio à tomada de decisão para os investidores, porque lá eu e o meu time vamos compartilhar diversas oportunidades que estamos de olho no mercado. É claro, para te ajudar a compreender se o grupo VIP do Ativo Virtual faz sentido no seu momento como investidor na Bolsa de Valores, é que eu coloco um mini teste, apenas para você se autoavaliar se realmente o grupo VIP pode te ajudar neste momento. Então, se você tiver interesse, basta clicar nesse botão aqui, poucas vagas, nesse site que vai aparecer para você neste momento aqui no canto da sua tela, lp.ativovirtual.com.br, que é a página do Ativo Virtual que inclusive tem os benefícios de se tornar membro do canal. Então, além de apoiar o Ativo Virtual, você ainda tem todos esses benefícios. Aqui também você pode fazer a assinatura clicando em Seja Membro para assinar diretamente pela plataforma do YouTube, pagando, por exemplo, com cartão de crédito, ou então agora você pode fazer sua assinatura utilizando o Pix. Mas e para você? O que você pensa a respeito das ações da Vale e o que você está fazendo em relação à companhia? Compartilhe nos comentários abaixo, porque a sua opinião pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. E desde já, agradeço o seu like por compartilhar os vídeos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.